E é nessas promessas na qual Jesus Cristo nos faz que nós devemos se apegar. Porque tudo que Jesus nos promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. E esta promessa Ele nos fez quando Ele estava prestes a voltar para o mais alto e sublime trono, na qual Ele nunca deveria ter saído, mas Ele saiu por amor. Ele saiu porque era necessário Ele sair, e Ele vinha à terra para morrer por mim e por você, pecador. A palavra de Deus é em João 14, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, ó: não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais vós também. Isso aqui, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, é Jesus. Foi Jesus que disse essas palavras, que Ele iria voltar para resgatar, para levar para junto dele o seu povo, a sua igreja, todos aqueles que faz a sua vontade. E para que eu venha me beneficiar desse privilégio na qual Jesus Cristo está proporcionando, eu preciso viver conforme a sua vontade. Ele prometeu, Ele vai voltar. Então, meu querido, se prepare, viva uma vida digna, justa diante do Senhor. Aceite-o como o único e suficiente Salvador de sua vida, que você vai se beneficiar dessa vida de Jesus, porque Ele não vai vir mais como advogado. Ele vai vir como juiz e vai julgar todos aqueles que fazem a sua vontade e também aqueles que não fazem. Aqueles que fazem a vontade de Deus, que procuram viver hoje conforme a sua vontade, vão receber o perdão, já são justificados e vão herdar o reino de Deus juntamente com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aproveitar e chamar aqui o irmão Gleide aqui com a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Toda honra, toda glória aquele que vive e reina para todos sempre. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Nós viemos aqui falar deste amor tão sublime, deste amor tão maravilhoso, tão regozijante, que é o amor da cruz. A cruz, foi na cruz que Ele levou. Isaías 53, 12 diz que Ele levou sobre si o pecado de muitos. Glória a Deus. São muitos, são Glória a poucos. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Eu gostaria de ler a palavra que está escrita no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Gostaria de que você prestasse muita atenção, inclinasse os seus ouvidos à palavra de Deus, porque é uma palavra maravilhosa, rica, porque Deus Ele fala, e Ele quer falar hoje com você, porque a palavra dEle, a palavra de Deus é a voz dEle. Então, se atente à voz de Deus, que é a palavra dEle. Se você quiser escapar deste mundo maléfico,
deste mundo tenebroso. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. A cura de um paralítico. Capítulo 5, versículo 17. Diz assim as Santas Escrituras: aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estava ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a câmara até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados, te são perdoados. E os escribas e os fariseus eram pessoas religiosas, começaram a razoar dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. Oh, glória! É isso que Jesus faz com o homem doente. Jesus, ele veio para ensinar o reino dos céus. Mas Jesus também, ele veio para curar. E tem muita gente aqui neste recinto lugar, neste ambiente, nestas casas, nesses prédios, precisando hoje de cura. E uma cura divina. Não é a cura da ciência, não é a cura da medicina, não. Hoje Jesus quer curar a cura da eternidade, a cura do céu, a cura da alma. E esta cura a medicina não tem esse remédio, não. A medicina não tem. A medicina do homem não descobre a verdadeira cura, que cura a alma do homem. Mas tem o que cura. Essa doença
esta enfermidade. E não é remédio não, é a cura. Se chama cura. Essa cura se chama Jesus Cristo. Este homem que diz as Escrituras santa e sagrada, ele estava paralítico. Mas naquele local, naquela casa que Jesus estava, tinha muita gente incrédula. A incredulidade é tão terrível que a cura divina não chega para sarar. A incredulidade terrena, a incredulidade do sistema maléfico que está exposto, gravada no coração do homem, da humanidade, é tão tenebrosa e terrível que ela não sara, não penetra. Jesus, ele vai no íntimo, no oculto, no esconderijo, no mais escuridão que se possa. Muitos hoje aqui estão pensando em suicídio, estão pensando, é o fim, não adianta mais para mim. E muitos dizendo, eu vou beber mais uma garrafa para esquecer a vida. Você não vai esquecer, só vai trazer mais problema. Muitos aqui pensando em drogas para dizer, não tem mais jeito. Tem sim, tem jeito sim. Para Jesus, ele pega o mais torto que tiver, o mais miserável, o mais que estiver pensando já no abismo, no mais profundo abismo, ele estende a sua mão e chama, filho, eu hoje te resgato, te livro da morte e do mal, do inferno, porque o inferno só tem um propósito para ele, que se chama Satanás. E ele não quer ir só, ele quer levar mais, ele quer levar muitos com ele, porque ele, o destino dele já é eterno, é tormento eterno, lago de fogo, ranger de dente. E este homem estava nesta decadência e nessa enfermidade, mas neste local onde Jesus estava, nesta aldeia que se chamava Cafarnaum, Jesus fez muitos milagres ali em Cafarnaum, curou o servo do centurião, aquele homem centurião creu em Jesus, teve fé e pediu que o Senhor não fosse à casa dele, porque ele era incrédulo, mas ele cria em Jesus, que ele curava dali mesmo onde ele estava. E o servo, e ele mandou voltar, vai, ele já está curado. E quando ele chegou em casa, lá na residência dele, os que serviam ele ele pergunta, a que hora
ele foi curado a tal hora e ele se lembrou e creu, e a fé dele salvou não somente a ele, mas também curou a enfermidade daquele servo dele. E também Jesus curou em Cafarnaum muitos expulsou demônios em Cafarnaum, mas em Cafarnaum está escrito aqui em Marcos, Mateus, capítulo 11, diz assim: Tu, Cafarnaum, que te ergue até aos céus, serás abatida até ao inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Era Cafarnaum, Jesus curou muita gente, muita enfermidade, expulsou ali muitos demônios, mas a incredulidade deles era tão grande daquele povo. Não é como o dia de hoje. O dia de hoje é do mesmo jeito. Jesus, ele quer sarar, quer curar, mas através da incredulidade, a cura divina ela não alcança, porque ela tem uma barreira. Aí não vem a fé, não vem a esperança, não vem a paciência, não vem o temor, não vem a confiança em Deus. Cria esta barreira entre você e a cura divina do céu. E Jesus hoje quer quebrar esta barreira, amado, na tua vida. Homem, mulher que está ansioso, com depressão, pensando em suicídio, famílias sendo destruídas por este mundo maligno. E Jesus quer curar a alma. Não é a cura física, não, é a cura da alma. A sua alma, amado. Você é ouvinte deste prédio, destas residências. Você aí que está nesta praça, está escutando a palavra de Deus. Jesus quer curar a tua alma. Tua alma precisa de cura divina, cura do céu. Jesus é maravilhoso. Jesus estendeu a sua mão para mim. Ele me curou. A enfermidade do pecado. Pecado é uma enfermidade terrível. E só quem pode curar essa enfermidade se chama Jesus. Jesus veio para salvar, veio para libertar, veio para dar vida, e vida com abundância. Muitos mortos vivos, mortos ambulantes. Gostaria de ler um hino. Bota a cadeira aí para ela. Meu amado irmão Robson, trazer um hino aqui. Quando Jesus estendeu a sua mão, e Jesus está com a mão estendida,
para te tirar deste abismo que se chama pecado. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus, aleluia, estendeu sua mão. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo. Oh, aleluia. Quando Jesus estendeu, eu era pobre e perdido, pecador. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É falta pro Corinthians. É o Gustavo Gomes na sua tela. Carta amarela pra ele, 38. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Como o irmão falou, Deus ele age através da nossa fé. Muitas das vezes nós não conseguimos algo da parte de Jesus justamente por conta da nossa incredulidade. Nós não temos a fé suficiente em Jesus para Ele agir ao nosso favor. No momento que eu fico na dúvida, que eu fico naquela, será? Mas não, Deus ele tem todo o poder. No momento que eu confio no Senhor, abro o meu coração para que Ele venha fazer morada e entrego a minha causa a Ele, Ele passa a agir ao meu favor. Há um texto da Bíblia em que Jesus Cristo estava junto com os discípulos no barco. E a palavra de Deus diz que veio um grande temporal, um vento contrário, e os discípulos, juntamente com Jesus, eles se desesperaram. Jesus na popa do barco, dormindo, já sabendo o que iria acontecer, e eles temeram. Acordaram Jesus e clamaram a Jesus.